Gunnar Wingren. Creio que você já ouviu muito a respeito dele. Mas e de sua esposa, Frida Wingren? Ela também foi um instrumento de Deus naquela época, porém incomodou tanto pastores brasileiros e suecos que os seus últimos dias foram em um manicômio, acusada de ser louca e de ter adulterado. Olá, eu sou a Rúbia Betânia e este é o Nota Cristã. Frida Maria Strandberg Wingren faleceu aos 49 anos, muito jovem, no dia 30 de setembro de 1940, na Suécia, nos braços da filha. Abatida, ela pesava 30 quilos. Mas voltemos a 1916, 1917, que foram muito importantes porque Frida foi batizada nas águas, tornando-se oficialmente membro da Igreja Filadélfia em Estocolmo, na Suécia, cujo pastor chamava-se Lewis Petrus. Eu disse Lewis Petrus. E como a chama por missões ardia em seu coração, deixou para trás o seu bom emprego como enfermeira-chefe no hospital da cidade e foi ordenada a missionária. Frida partiu para o Brasil no dia 12 de junho de 1917, chegando no dia 3 de julho, quase um mês depois, a bordo de um navio. 3 meses depois de desembarcar no norte do país, na cidade de Belém do Pará, se casa com outro jovem missionário, Gunnar Wingren, em uma cerimônia realizada pelo pastor sueco Samuel Nyström. Eu disse Samuel Nyström. Tiveram 6 filhos, Ivar, Ruben, Margit, Astrid, Bertil e Gunvor. Em 1919, já com seus 2 primeiros filhos nascidos, surgiram várias dificuldades na recente vida de casada. Os afazeres domésticos, os trabalhos na igreja, o clima tropical, a escassez de alimentos, onde muitas vezes se alimentava apenas de banana e farinha de mandioca com os seus filhos. Além disso, nas constantes viagens de Wingren, os trabalhos da igreja ficavam em sua total responsabilidade. Ela tinha um carinho especial por crianças, pois várias delas tinham vindo ao mundo através de suas mãos como parteira, devido ao seu conhecimento em enfermagem. Em 1920, a missionária Frida contraiu malária, ficando 2 meses e meio acamada com a febre muito alta, fato descrito pelo esposo em seu diário. Mas nem mesmo a doença foi suficiente para fazer com que ela desistisse ou parasse. No início do século XX, as mulheres cristãs só poderiam exercer trabalhos na esfera social, como cuidar de órfãos, de idosos, de doentes, além, claro, de fazer todos os trabalhos da casa, de cuidar dos seus filhos. Isso era totalmente aceitável pelos pastores da época. Só que Frida tinha algo a mais. Ela era uma mulher muito inteligente e totalmente capaz de cumprir os seus deveres, não apenas como esposa, mãe e ajudadora social, como para tocar órgão, cantar, traduzir canções cristãs para o português, compor. E por falar nisso, 23 hinos da harpa cristã são de sua autoria. Ela também pregava em praça pública, pois reunia um entendimento muito grande acerca da Bíblia e não tinha vergonha nenhuma em pregar em alta voz na praça da cidade. Frida dava assistência até nos leprosários e em penitenciárias. E seu desempenho na obra de Deus começou a incomodar. A missionária tinha uma vida totalmente devota. Quando se faz um trabalho tão relevante assim numa igreja, é de se esperar que a liderança reconheça esses feitos
correto? Mas não foi o que aconteceu. Se hoje em dia o ministério feminino em algumas denominações não é reconhecido e até discriminado, imagine naquela época. Em 1924, como a situação já estava insustentável devido à pressão de que a missionária não deveria continuar a exercer o seu ministério, a família Wingren se muda para o Rio de Janeiro, onde foi inaugurada a primeira Assembleia de Deus em estado carioca. Paulo Leivas Macalão, outro nome muito conhecido, juntou-se a eles. Ela dirigia cultos, abria frentes de trabalho em vários lugares, liderava obras sociais da igreja, grupos de oração, visitas aos membros e famílias carentes e era professora na escola dominical. Quando seu esposo, Gunnar Wingren, precisava fazer viagens, e ele fez bastante viagens missionárias, era ela quem tomava conta da igreja em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Foi então que Frida começou a ser colaboradora dos jornais Boa Semente, Som Alegre e Mensageiro da Paz, escrevendo, traduzindo mensagens evangelísticas, doutrinárias e de exortação. Foi comentarista das lições bíblicas da escola dominical nessa época. Ela era realmente uma mulher extraordinária, a desenvolver com excelência trabalhos para o reino de Deus. E seu esposo? Será se ele aprovava a conduta da sua mulher na igreja? Gunnar Wingren era um forte defensor quanto ao trabalho de mulheres na igreja. Em 1926, ele consagrou Emília Costa ao cargo de diaconisa e Diolinda, a evangelista, juntamente com o esposo dela, contrariando os pastores da Assembleia de Deus. A ação de Gunnar Wingren aborrecia fortemente os pastores brasileiros e suecos, inclusive Samuel Nystrom, que enviou uma carta do Pará ao Rio de Janeiro, manifestando sua opinião contrária ao trabalho da mulher na igreja. No mesmo dia, na igreja de São Cristóvão, Gunnar Wingren ministrou uma mensagem bíblica sobre as mulheres ao serviço de Deus e depois enviou uma carta reafirmando a sua posição para Samuel Nystrom, que desta vez viaja de Belém ao Rio de Janeiro para convencer Wingren a suspender a atuação de mulheres na igreja, porém sem sucesso. O esposo de Frida registra em uma agenda esse encontro com as seguintes palavras: Samuel Nystrom chegou do Pará, não se humilhou, sustenta que a mulher não pode pregar nem ensinar, apenas testificar. Não satisfeito com o desfecho da conversa, Nystrom busca então aliados por meio de pastores, Daniel Berg, que se encontrava em São Paulo, Simon Lundgren de Santos, que juntos visitam novamente Wingren na intenção de convencê-lo a repensar a sua posição, o que levou à separação dos missionários nos trabalhos da igreja. Enquanto isso, era evidente a expansão da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, com a ajuda também de mulheres separadas para o serviço na obra do Senhor. Paul Ongman, secretário de missões da Igreja Filadélfia em Estocolmo, começou então a receber cartas dos pastores brasileiros que relatavam que eles não suportavam trabalhos da mulher na igreja, eram terminantemente contra e iriam se unir para não permitirem que as irmãs pregassem e nem ensinassem. Gunnar Schwan, que também foi secretário de missões da Igreja Filadélfia até recentemente, quando se aposentou, disse: foi horrível o que fizeram com ela. Muita gente ficou chocada com a forma como ela foi tratada pelas antigas lideranças. A polêmica particularmente abrangia Frida Wingren e uma outra missionária sueca, Adina Nelson, que se destacavam como pregadoras e eram muito atuantes na obra de Deus. Inclusive,
responsáveis pela igreja na ausência dos seus maridos. O próprio esposo de Adina Nelson, o missionário Otton Nelson, escreveu uma carta à igreja de Filadélfia em Estocolmo, queixando-se dos missionários brasileiros que queriam impedir sua esposa de trabalhar na igreja. Samuel Nistron se mobilizou novamente, e agora estavam com ele muitos aliados que haviam se tornado autoridades importantes na igreja brasileira, que de igual modo condenavam o serviço de mulheres na igreja.